Olha, apesar da gente viver na era da informação, muitos jovens têm dificuldades ainda em organizar todo o conteúdo para estudar, né? A ideia dessa série que a gente trouxe aqui no Ver Mais é apresentar uma sequência de temas que vão te ajudar, vão ajudar o aluno a se organizar melhor, começar a estudar e ter a percepção de progressão, de que isso está progredindo de alguma forma. O tema que a gente escolheu para hoje vai ser sobre os principais desafios ao se preparar para testes seletivos, como o Enem, o vestibular e concursos também. Eu convidei a Virgínia Sá, que é professora de português e gestora de cursinho também aqui com a gente. Tudo bem, Virgínia? Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, um prazer te receber, viu? Prazer é meu. Ô, Virgínia, quais são as principais dificuldades dos alunos que estão aí na luta para estudar e para se organizar nos estudos, seja para Enem, seja para vestibular, cursinho, enfim? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer você, né, por esse convite. A gente que agradece. Para a gente poder falar sobre esse tema que é tão importante, né? Muitas vezes a gente fala sobre a criança, fala sobre o adulto, mas acaba não falando sobre o adolescente, o jovem que está passando por esse processo, que é o teste seletivo. Então a gente agradece, em nome dos nossos alunos, né? A gente agradece o programa Ver Mais. Eles devem estar tudo te assistindo, né? Espero, né? Senão vou puxar a orelha. Isso né? aí. Então eu agradeço, né? A gente agradece. Os professores também, eu acredito que a gente agradece assim de coração, porque é super importante a gente falar sobre esses temas, né? Falar sobre a educação, falar sobre o jovem. Com certeza. Mas e os principais desafios que eles enfrentam, Virgínia? Então vamos lá. Entre os principais desafios, tá, que eles enfrentam, a gente pode falar a questão do planejamento, né? A questão do planejamento ela é essencial, porque o jovem, ele sai de um momento onde vem tudo muito programado, né? Ele vai à escola, ele já tem ali o horário das aulas, ele já tem uma sequência de vida para uma mudança de ritmo nos estudos, né? Que é onde tem que aumentar a carga horária para dar conta aí dos principais testes seletivos, né? Então, e é um mundo de conteúdo, né? Um mundo de informações. Um mundo de informações e eles ficam perdidos mesmo na hora de se organizar, né? Muito perdidos. Uma outra situação também que a gente tem é a questão da pressão psicológica, né? Porque nós temos ali a família, nós temos os pais que querem esse resultado, né? Qual mãe e pai que não quer o filho ingressando aí em um concurso, ingressando em um vestibular? Então tem também essa questão da pressão psicológica que é bem forte para os nossos jovens, para os nossos alunos. Um outro ponto também que a gente pode falar é a questão das metas, né? Cumprir metas. Então, às vezes faz o planejamento, se organiza, porém tem aí algumas atividades aí pelo caminho que faz com que o aluno não consiga cumprir essa meta, né? Então, a questão de cumprir a meta, cumprir a rotina de estudo, também é um desafio para o jovem hoje. Dá um exemplo, Virgínia, quando você fala de cumprir meta. Dá um exemplo do que você faria para um filho teu adolescente ou para um aluno teu, enfim, fazer. Por exemplo, então o aluno, ele tem a rotina dele. Então ele vai à escola na parte da manhã. Vamos supor que ele vai na parte da manhã. Vamos supor que ele vai na parte da manhã. Tá. Então ele tem a rotina dele. Ele tem que cumprir, ele está lá no 3º ano, esse ano é ano de Enem, ano de vestibular, né, ou ano de concurso, caso ele queira ingressar em um concurso. E ele tem a rotina de ir à escola, outros compromissos, não tem música, tem academia, tem dança, tem vários outros compromissos. E no meio desses compromissos tem que aumentar aí a rotina de estudos, né? Então, vamos colocar aqui, foi à escola, tem que colocar aí o estudo, 2, 3, 4 horas a mais. E de repente você tem lá das 2 às 5 para estudar. Tá lá no seu cronograma. Mas um amigo liga. Entendi. Né? Tem que ter foco. Isso, então. A questão do foco é super importante, né? Então, um amigo liga, olha, hoje vamos fazer tal coisa. E se perde daí, começa a fofocar. Exatamente. Se perde. Ou começa a utilizar ali o celular, né? Começa a utilizar o celular e a hora que você vê o tempo já foi, o dia passou e você não deu conta daquilo que estava programado para o seu dia. E qual que é então, o primeiro passo para começar essa organização toda aí? Primeiro passo qual que é? O primeiro passo que eu sempre indico para os meus alunos, né, é a questão do planejamento. Então, a questão de você visualizar a sua semana dentro das suas possibilidades. Então, muitas vezes a gente fala, eu me planejei, hoje eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou estudar história, depois eu vou estudar geografia, mas isso muitas vezes não está no papel. Então, você
pegar o conteúdo programático, né, daquilo que você vai estudar, seja do Enem, do vestibular, dividir dentro do seu tempo que você tem disponível, isso é essencial. Então, o primeiro passo, você vai fazer Enem, vai fazer vestibular, então vamos ver um modelo de planejamento que contemple o seu dia. São vários tipos Tem vários tipos de planejamento. Porque o planejamento foi algo muito individual. Né? Uns têm academia, outros não têm, né? Exatamente. Uns fazem a dança que você falou, outros não. Isso. Né? Então, a minha rotina é diferente da sua. Né? Então, não podemos utilizar o mesmo planejamento. Mas a ideia é, tá, você vai fazer Enem, você vai fazer vestibular? Então, vamos começar por aí. Vamos começar com o planejamento. Vamos escolher um modelo de planejamento que contemple isso e vamos, o segundo passo, ver quais são os conteúdos. Então, se você vai fazer, por exemplo, o EL, se você vai fazer, dependendo da faculdade, ou vai fazer um Enem, vamos pegar, eles disponibilizam isso em edital, né? E vamos dividir esse conteúdo. E é legal também o aluno pedir auxílio para o professor. Professor, eu tenho aqui esta lista de conteúdos. Como que eu poderia dividir isso? Né? São 15 dias, 20 dias, eu tenho 1 hora por dia. Como eu poderia dividir isso? Agora, quais os principais erros, Virgínia, no planejamento, na hora de fazer o planejamento? Um dos principais erros é a questão daquele planejamento ideológico. Então, eu vou começar hoje, amanhã eu já vou colocar 5 horas de estudos, né? Eu costumo dizer para os nossos alunos que assim como você vai à academia e você não consegue chegar lá e pegar uma quantidade de peso muito grande que você vai sentir dor, né? Você não vai dar conta daquilo, começar a estudar para o cursinho e querer resolver tudo de imediato também não vai funcionar. Então, um dos principais erros é esse exagero, né? Porque chega uma hora que já não entra mais na cabeça, tá lendo tudo ali no automático, né? Sim, ainda mais se você não tem um hábito. Então, vamos supor que eu passei o meu primeiro ano, o segundo ano do ensino médio, né? Ali, ó, tranquilo, só estudando na escola. Um dia antes da prova. Estudando um dia ou antes da prova. Ou minutos antes da prova. Que, de repente, me vejo como um vestibulando e quero aumentar essa carga horária. Tem que ser gradativo. Né? Tem que ser gradativo, né? Para que o organismo também entenda, né, que você está aumentando, ampliando aí a sua carga horária de estudos. Então, primeiro erro, o primeiro erro poderia do ser planejamento pode ser esse. Isso. Mais erros, quais? O segundo que a gente pode colocar é a questão de cópia do planejamento. Vou copiar do meu amigo. Você fez um planejamento, então, eu não vou perder tempo, né? Você já tem um planejamento e presta pra mim, né? Entendi. Nunca te pedi nada. É bem assim que eles falam, né? Então, você já fez o seu planejamento, vamos usar aí o seu planejamento. E o que acontece? Cai naquilo que a gente já conversou, né? A questão de a rotina do outro, ele não é a minha rotina. Então, o planejamento é algo individual. O planejamento é algo muito pessoal. Então, se o seu amigo está lá, que vai estudar no período da tarde, muitas vezes você é uma pessoa que não rende no período da tarde. Né? Muitas vezes você é uma pessoa que rende muito mais no período noturno. Então, a escolha do planejamento, ela é pessoal. Então, eu posso elencar aí como segundo erro essa questão de cópia aí do planejamento. E agora, a importância de ter essas metas, Virgínia, é importante, né? Que comece baixas, né? Como a carga horária que você falou, né? Não começa lá com 5 horas se você não estudava 4, né? Se você não estudava 4, não vai pôr 5, né? Coloca ali 1 horinha por dia, depois aumenta para 2 horinhas. É importante ter essa meta, né? Não falhar essa meta, né? Sim. Na verdade, a gente fala de planejamento, Fer, mas a gente fala muito da questão do jovem ter atenção que o planejamento, ele vai trabalhar o visual. Mas que o mais importante não é o planejamento, não é o conteúdo. O mais importante, a gente tem que focar... Eu falei isso para os meus alunos ontem. O mais importante não é a sua aprovação, o mais importante não é o planejamento, não é o conteúdo. O mais importante é você. É você, jovem, perceber como você pode se organizar, né, para que isso realmente aconteça. Então, você tem uma escolha, você tem um objetivo. Para chegar ao objetivo, nós precisamos traçar aí um caminho, né? Então, nós precisamos traçar um caminho. E tendo o planejamento, você consegue visualizar aquilo que você falhou, aquilo que você não cumpriu.
Agora, professora Virgínia, para a gente encerrar, eu quero saber de você. O que você me fala da decoreba? A decoreba é tenso. Eu falo assim que hoje os alunos, eles estão assim muito magéticos. Então a gente olha e quer decorar como se fosse criar uma imagem, vamos decorar. Tem conceitos, o aluno precisa entender isso, que tem conceitos que você precisa decorar. Certo. Dentro de todas as disciplinas. Às vezes você precisa decorar uma data, você precisa decorar uma fórmula, né? Porém, a importância de entender isso de modo contextualizado, né? Se você entende, você não vai tropeçar ali e já vai esquecer. Por quê? Fez sentido pra mim. Né? E não pode ter vergonha, eu acho, quando não entende, quando um conteúdo não entra na cabeça, né? Sim, Tem que, mesmo mais tímido, tem que perguntar, né? Sim, porque vende-se essa ideia de que, olha, ele perguntou, ele é burro, ou ele não está ligado e tal. Mas a gente precisa perguntar, a dúvida é minha. E na hora da aprovação, a aprovação, se ela vier ou não, é minha também, né? Eu dei o meu melhor ali, eu perguntei, eu estudei, eu planejei, eu tentei atingir as minhas metas. Agora a gente falou muito de adolescentes, de vestibular, de Enem, enfim. Mas tudo isso que você falou serve também para concursos. Sim. Esse planejamento todo, essa questão das metas e tudo, né? Com certeza. A gente atende também os concurseiros, né? E a gente vê que a rotina do concurseiro ele é diferente da rotina do aluno do pré-vestibular. Porque geralmente quem busca um concurso já trabalha, né? Trabalha, às vezes tem filho. Então eu vejo muito essa reclamação. Ai, Virgínia, não dá para estudar. Eu tenho filho, fulano. Mas tem que ter esse planejamento. Tem que ter disciplina, foco, né? Porque essa é a resposta de geralmente quem conquista aí a sua vaga. Perfeito. Né? Adorei nosso bate-papo, viu? Gostei. Semana que vem você vai voltar, né? Isso. E vai falar do que semana que vem daí? Da nossa série de modelos estudos? De planejamento? Modelos de planejamento? Modelos de planejamento. Isso? Se eu não me engano, é modelos de planejamento. É isso, Tati? Ah, mas tá bom. A Tati não lembra também. Mas não tem problema. Semana que vem tem mais dicas da professora Virgínia aqui no Ver Mais para você aí que tá tentando passar no vestibular, prestar um concurso ou até mesmo fazer o Enem, que é mais final do ano o Enem, né? Isso. Novembro, se não me engano. Tá certo. Obrigada, viu, Virgínia? Eu que agradeço a oportunidade. Até semana que vem.